your house is my obsession. And now you are too. Bem-vindo ao WatchMojo Brasil. E hoje veremos sobre a chocante história real de Bem-vindo à Vizinhança de Ryan Murphy. Who am I? It might not frighten you yet, but it will. Nesse vídeo, veremos a bizarra saga do 657 Boulevard e o perseguidor anônimo que levou a família Broaddus para longe da sua nova casa. E você, teria coragem de morar nessa casa? Conta aqui nos comentários. As cartas. Em junho de 2014, Derek e Maria Broaddus compraram uma bela casa de $1,3 milhão no 657 Boulevard, na cidade de Westville, New Jersey. Construído em 1905, o casarão colonial holandês ostentava 6 quartos, 4 banheiros e ficava em uma rua altamente cobiçada, a poucos quarteirões da casa de infância de Maria. Mas antes que pudessem morar com seus 3 filhos, eles receberam uma recepção sinistra no bairro. 3 days after closing, the plaintiffs say they received a letter claiming the house, quote, has been the subject of my family for decades. Na noite de 5 de junho, Derek verificou a correspondência e encontrou um envelope escrito à mão, endereçado ao novo dono. A carta, sem endereço do remetente, começou bem, mas rapidamente se tornou um assunto assustador. My grandfather watched the house in the 1920s, and my father watched in the 1960s. It is now my time. A carta dizia: você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro dos muros do 657 Boulevard? Por que você está aqui? Eu vou descobrir. A carta foi assinada à mão, O Observador. Já alarmado, Derek conseguiu que um oficial lesse a carta e depois voltou para sua antiga casa, onde ele e Maria enviaram um e-mail para John e Andrea Woods, os proprietários anteriores que venderam a casa. Acontece que os Woods também receberam uma carta estranha no final de maio, apenas alguns dias antes da casa ser vendida, mas não levaram a sério. The Woods family said they never felt watched in the more than 2 decades at 657 Boulevard, and in fact, rarely felt the need to lock their doors. Ambas as famílias foram ao departamento de polícia de Westville, que disse para manterem as cartas em segredo dos seus vizinhos, pois eram todos suspeitos. 2 semanas depois, Maria encontrou uma segunda carta, que agora se dirigia aos Broaddus pelo nome, embora com erros ortográficos, junto com os apelidos dos seus filhos que tinham 5, 8 e 10 anos na época. You know what's the most disturbing about that to me is the nicknames. Because it's one thing to look up people's birth names. The idea that they would have nicknames, pet names, means that it gives you the idea that they may be listening. O observador também perguntou se uma de suas filhas era a artista da família, já que a viram com um cavalete na varanda fechada. Ainda disse: faz anos e anos desde que o sangue jovem tomou conta dos corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ele guarda? O sangue jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir lá sozinhos? Depois disso, os Broaddus não permitiram que os seus filhos os acompanhassem até a casa. Eles começaram a sua própria investigação sobre as ocorrências assustadoras. They hired a number of experts. They hired a former FBI agent to try to create a profile. They hired a private investigator to kind of look around the neighborhood. Derek também ouviu falar sobre a bizarra família Langford, que morava na casa ao lado desde a década de 1960. Uma idosa, Peggy Langford, morava na casa com seus filhos adultos, que estavam na casa dos 60 anos. Seu filho Michael, em particular, era suspeito devido ao seu comportamento estranho na vizinhança. And Michael's father died 12 years earlier. So this seems to be consistent with that first letter, like this whole legacy of watching the house. Mas a polícia já havia falado com Michael antes da segunda carta ser enviada, o que significa que seria arriscado para ele continuar as enviando. Na esperança de obter uma resposta reveladora, os Broaddus informaram anonimamente os Langfords que o 657 Boulevard seria demolido. No entanto, essa tática não funcionou. Michael Langford was interviewed for a second time by the police. He continued to deny involvement. The police eventually ruled Michael out as a suspect, although they didn't offer a reason for this exclusion. Em meados de julho, uma terceira carta chegou perguntando sobre o paradeiro deles, afirmando que 657 Boulevard está sentindo a sua falta. Quem é o Observador? Em dezembro de 2014, a investigação sobre o Observador estava paralisada. There was no digital trail, no fingerprints, and no way to place someone at the scene of a crime. Meanwhile, the stress was taking a mental toll on the Broaddus family. Em 2015, os Broaddus tentaram vender a casa, mas não tiveram sorte. Em 2 de junho de 2015, eles entraram com uma ação legal contra John e Andrea Woods por não divulgar a carta que receberam pouco antes de os Broaddus se mudarem.
New Jersey doesn't have this disclosure law in place. And if they did, for example, would it include something like this? I believe in Texas, where I'm from, they have this disclosure, but would it include if I had a potentially crazy person watching the house? Um repórter local se deparou com os documentos e a história se tornou viral. Os meios de comunicação, incluindo o Today Show da NBC, publicaram a história no final daquele mês. I wouldn't move in that house. I'm not moving in that I wouldn't house. move in that house. No. Uma vez que a história chegou às manchetes, Derek e Maria finalmente tiveram que contar aos seus filhos o que estava acontecendo, pois os protegeram da verdade assustadora o tempo todo. Em uma reunião do Conselho da cidade em 23 de junho, o prefeito de Westfield, Andy Skibitsky, afirmou que, embora ninguém estivesse sob custódia e ninguém tivesse resposta, a investigação havia sido exaustiva. Based on the factual circumstances and evidence available. No entanto, moradores do bairro alegaram que nem sequer foram interrogados pela polícia. We all have our theories, high school kids, who knows? Baron Chambliss, um detetive veterano do Departamento de Polícia de Westfield, acrescentou uma nova visão ao caso. Ele olhou para Michael Langford novamente e soube que ele foi diagnosticado com esquizofrenia quando jovem. Os vizinhos admitiram que ele era estranho, mas que era inofensivo. Those who knew him largely vouched for Langford, thinking him incapable of writing the letters. Mas a grande descoberta feita por Chambliss foi que uma análise de DNA já havia sido realizada em um dos envelopes e os resultados apontavam para uma mulher. Soon, Abby Langford, Michael Langford's sister, was a suspect. Her motive? She was a real estate agent and had lost out on the sale of 657 Boulevard. So perhaps the letters were part of a revenge play? O resultado não correspondeu à irmã de Michael, Abby, nem Andrea Woods ou Mariah Broaddus. Foi determinado que a família Langford não era mais suspeita. Every time I go over it in my head, I land on somebody else. Os Broaddus voltaram à sua própria investigação e contrataram mais especialistas, incluindo uma empresa de segurança para analisar a caligrafia das cartas, e o linguista forense Robert Leonard para vasculhar fóruns online em busca de linguagem semelhante. Nenhum deu resultado. Glad I'm not the homeowner. I'll be scared to death. I can't wait to find out what's going on. Em uma vigilância noturna, Baron Chambliss viu uma jovem em seu carro parar momentaneamente em frente à casa. O carro foi rastreado até uma mulher de uma cidade vizinha, cujo namorado morava no Boulevard. De acordo com Chambliss, ela disse aos investigadores que ele estava jogando alguns videogames realmente sombrios, especificamente como um personagem chamado Observador. Knowing how people who don't know about video games react to video games, I'm guessing this is... Yeah, and if people judged you, for instance, off of how you play video games, I'm sure they'd have you behind bars pronto. O homem concordou em ser entrevistado, mas nunca apareceu e, sem provas suficientes, foi descartado como suspeito. Chambliss também descobriu que outra família no quarteirão recebeu uma carta estranha, mas, como os Woods, a jogou fora sem preocupação. We didn't know what this guy was going to do. We didn't know if the letters would continue. We didn't know if they would stop. The problem is him. The problem is the watcher. Westfield contra os Broaddus. Com o aumento da exposição na mídia, os moradores da então pacata cidade de Westfield, classificada como a 30ª cidade mais segura da América em 2014, ligaram para os Broaddus. Locals found it suspicious that the Broaddus family was over the years able to move from a $315,000 home to a $770,000 home to a $1.3 million home. Rumores se espalharam de que o próprio casal inventou as cartas, seja para aumentar o valor da propriedade ou possivelmente conseguir um contrato para um filme. Também foi teorizado que eles poderiam ter remorso do comprador ou perceberam que a casa de $1,3 milhão era demais. No entanto, a experiência traumática que eles suportaram por mais de 4 anos torna essa teoria improvável. Seems a bit preposterous that someone would make up a mystery about themselves and hope to sell movie rights, basically. Pretty far-fetched. Yeah. How do you explain that to your kids? Derek e Maria eventualmente tiveram que pedir a parentes que lhes emprestassem fundos para comprar uma nova casa, ainda em Westfield. Para manter a sua localização em segredo, eles a compraram usando uma sociedade limitada. Em março de 2016, o 657 Boulevard estava de volta ao mercado. Real estate website Zillow estimates the house has dropped in thousands in value over the past year, even though Westfield's mayor says they looked into the Broaddus' claims with no result. Uma ideia que o seu advogado imobiliário teve foi vender a casa para um incorporador. Em seguida, a propriedade poderia ser dividida em 2 partes em vez de uma, mas os vizinhos foram veemente contra a demolição. We could have been friends. I got my eye on you. O Conselho de Planejamento de Westfield realizou uma reunião em janeiro de 2017 e o pedido foi rejeitado. Mais tarde, naquele ano, em outubro, o processo dos Broaddus contra o Woods foi indeferido. I mean, one letter, maybe that wouldn't give someone reason to believe that
anything other than a kook making one act. Novos proprietários. Em fevereiro de 2017, os Broaddus tinham um novo inquilino no 657 Boulevard, embora o seu contrato de aluguel incluísse uma cláusula que permitia deixá-los desocupar a casa se outra carta aparecesse. Por sorte, uma quarta carta do observador havia chegado. Estava datada de 13 de fevereiro, que foi estranhamente o dia em que Derek e Maria deram seus depoimentos no processo dos Woods. Documents say it contains specific threats and is more derogatory and sinister than any of the others. Não incomodados com a carta, os inquilinos concordaram em permanecer na casa se as câmeras fossem instaladas. O casal continuou a reduzir o preço pedido em um esforço para vender a casa. It's a great house. This is a total tragedy and nightmare for my client. Em julho de 2019, Derek e Maria Broaddus finalmente venderam a casa, embora com uma perda de $400 mil. Os novos proprietários são Andrew e Alison Carr. We don't know anything about the new owners. No, not yet. Hopefully they're not watching. Yeah. We want to keep them in that home. Na mídia. Desde que o caso ganhou as manchetes internacionais, as pessoas disseram que parecia um filme de terror. Os Broaddus supostamente rejeitaram as ofertas por anos, embora a Lifetime tenha feito um filme de 2016, The Watcher, sem a permissão deles. Just have to remember, a good home is always worth fighting for. A história também foi tema de um popular episódio de BuzzFeed Unsolved. Em novembro de 2018, o jornalista Reeves Widman publicou um artigo detalhado cobrindo a história de The Cut da New York Magazine. Um mês depois, foi anunciada a notícia de que a Netflix comprou os direitos da história, com eles supostamente derrotando vários outros estúdios. You need to sell. Embora originalmente planejada para ser um filme, a série limitada da Netflix de Ryan Murphy e Ian Brennan, intitulada Bem-vindo à Vizinhança, estreou em outubro de 2022 e é estrelada por Naomi Watts e Bobby Cannavale. Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.